Meus amigos, nosso propósito é mostrar as causas da alta do dólar no Brasil e a necessidade do governo Lula abandonar a política neoliberal de câmbio flutuante e adotar a política de câmbio fixo para evitar a estagflação, ou seja, a estagnação econômica com inflação desenfreada, que é o que se prevê para o Brasil, se for mantida essa política de câmbio flutuante no país. O dólar comercial, como muitos de vocês sabem, chegou ao seu maior valor na história, os seus maiores valores na história. Na última segunda-feira alcançou R$ 6,09. Na terça, 17 de dezembro, foi cotado a R$ 6,20. E ontem, a moeda chegou a ser vendida a R$ 6,26. Quais as causas de a moeda norte-americana estar subindo tanto, mesmo com o Banco Central fazendo leilão de dólares para aumentar a oferta de dólares e reduzir a pressão pelo seu aumento? São várias as causas, meus amigos, da alta de dólar no Brasil. Uma das causas é representada pela política de corte de gastos pelo governo, que tem gerado desconfiança entre os investidores, com temores sobre o aumento descontrolado da dívida pública, que se aproxima de 80% do PIB, e a sustentabilidade das contas públicas no Brasil. A resistência do câmbio em voltar para ser cotado abaixo de R$ 6 reflete a deterioração nas expectativas com relação à economia brasileira, após os anúncios dos ajustes nas despesas e propostas de reforma no imposto de renda. A segunda causa da alta do dólar está relacionada com as taxas de juros nos Estados Unidos, com a recente sinalização do Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, de que os cortes nas taxas de juros poderiam ser mais lentos do que o esperado, impactando negativamente sobre as moedas emergentes, como o caso do real, pelo fato de tornar os Estados Unidos mais atrativos para investimentos. A terceira causa da alta do dólar está relacionada com o fato de o Brasil enfrentar um déficit crescente em suas contas externas, que atingiu 2,07% do PIB, contribuindo para aumentar a pressão sobre o real. A quarta causa da alta do dólar resulta do fato de as empresas norte-americanas operando no Brasil repatriarem seus lucros e dividendos, e também de as empresas brasileiras precisarem pagar contratos de serviço no exterior com o encerramento do ano fiscal, que se tornaram mais exacerbados no presente momento. Fatos estes que contribuem para o aumento bastante elevado da demanda de dólares no mercado cambial. Então, há um excessivo crescimento da demanda de dólares, que faz com que haja, de acordo com a lei da oferta e da procura, haja um aumento da cotação do dólar no Brasil. Para conter a alta da moeda norte-americana, o Banco Central entra em ação, vendendo dólares no mercado cambial. No entanto, esta iniciativa
não tem surtido o efeito desejado, com a queda na cotação do dólar em relação ao real. Embora o Banco Central utilize instrumentos como swaps cambiais e ajustes na taxa de juros para tentar estabilizar a moeda, as intervenções não têm conseguido conter a alta do dólar de forma consistente. Apesar de a alta da moeda norte-americana beneficiar o setor exportador, o setor exportador brasileiro, com o barateamento dos produtos de exportação do Brasil, a consequência mais grave da alta do dólar na economia brasileira é que ela impacta sobre a vida da população brasileira de modo geral, com o aumento da taxa de inflação. A inflação de alimentos é o que a população mais deverá sentir nos próximos meses. Além disso, tem o preço dos bens industriais, que mesmo sendo produzidos no Brasil, tem componentes importados. Na medida que o dólar, existe a alta do dólar no Brasil, e isso impacta sobre os meios de transportes. Haja vista que, por exemplo, a carga que é transportada no Brasil se faz através de caminhões que utilizam óleo diesel, e o preço do diesel é cotado em dólar no mercado internacional e no Brasil. Muitos dos alimentos que nós consumimos, mesmo aqueles produzidos no país, são também cotados em dólar. E com relação aos componentes, os insumos, as matérias-primas industriais, muitas dessas matérias-primas utilizadas pela indústria são oriundos do exterior. E na medida que o dólar cresce, os custos desses insumos e matérias-primas se elevam também. Então impacta sobre a indústria, impacta sobre transportes, impacta sobre os mercados de alimentos, de modo que a inflação é uma consequência natural desse processo de aumento do dólar. E reduzir a taxa de dólar se torna uma necessidade imperiosa por conta de suas consequências extremamente negativas para a população brasileira. No entanto, a principal causa pela alta do dólar na economia brasileira é o regime de câmbio flutuante, adotado pelo Brasil, que permite que as cotações do dólar, por exemplo, oscilem livremente, sem metas fixadas, ou melhor, sem metas fixas estabelecidas pelo Banco Central. É importante observar que este regime cambial foi adotado no Brasil desde... Se você achar que pode ser sério, me peça para ligar para o serviço. Repetindo, a principal causa pela alta do dólar na economia brasileira é o regime de câmbio flutuante, adotado pelo Brasil, que permite que as cotações oscilem livremente sem metas fixas estabelecidas pelo Banco Central. É importante observar que este regime cambial foi adotado no Brasil desde 1999, durante o segundo mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso, quando foi introduzido o modelo econômico neoliberal. O sistema de câmbio flutuante é aquele em que o mercado estabelece os valores das taxas de câmbio através da lei da oferta e da procura, conforme já lhes falei. Neste sistema, pode ocorrer grande variação das taxas de câmbio, como está acontecendo no momento, em intervalos curtos de tempo.
O sistema de câmbio flutuante apresenta vantagem, esse é um aspecto que é importante destacar, apresenta a vantagem de o próprio mercado regular as taxas de câmbio, não ocasionando distorções cambiais na economia. Essa é uma vantagem quando ele funciona plenamente. No entanto, apresenta a desvantagem de poder ocorrer valorização excessiva de moedas estrangeiras, como ocorre no momento com o dólar, ocasionando inflação excessiva, como já está acontecendo na economia brasileira. Enquanto a desvalorização dessas moedas pode ocasionar diminuição das exportações. Em um regime de câmbio flutuante, instabilidades políticas e econômicas são imediatamente transferidas para a taxa de câmbio, como já está acontecendo no momento. Nós temos instabilidade política, como por exemplo a questão do pacote do corte de gastos, que tem implicações políticas em torno dessa questão da aprovação dessa política. Tem implicações econômicas também. Então essas instabilidades políticas e econômicas são imediatamente transferidas para a taxa de câmbio, que é o que está acontecendo no momento, intensificando ainda mais os desarranjos da economia. Para piorar, neste cenário de alta excessiva do dólar em relação ao real, a única maneira de o Banco Central manter a inflação de preços relativamente tolerável é gerando uma brutal recessão. Precisa ver bem para isso. Nas condições em que nós estamos enfrentando o problema da alta do dólar, essa alta excessiva do dólar em relação ao real implica em que a única maneira de o Banco Central manter a inflação de preços relativamente tolerável é gerando uma brutal recessão. Veja bem, brutal recessão, por meio de juros crescentes, que eleve acentuadamente o desemprego, reduza salários e diminua a demanda. Essa situação de aumentar o desemprego, reduzir salários e diminuir a demanda deverá acontecer com a decisão do Banco Central do Brasil de elevar em 1% a taxa Selic, que é a taxa básica da economia brasileira, nas duas próximas reuniões do Copom, que é o Conselho de Política Monetária, que fará com que a taxa Selic alcance 14,2%, 14,25% ao ano, a maior do mundo. Cabe observar, meus amigos, que a taxa de câmbio flutuante é a taxa vigente na maioria dos países do mundo. Com o processo de globalização neoliberal, a taxa de câmbio flutuante foi adotada globalmente. Segundo o Instituto Ludwig von Mises, Brasil, a taxa de câmbio flutuante não funciona bem para países ainda em desenvolvimento como o Brasil. E isto está registrado no artigo produzido pelo Instituto Ludwig von Mises, cujo título é Os 3 tipos de regimes cambiais existentes e qual seria o mais adequado para o Brasil. Isso está disponível no site mises.org.br, artigos 2004. Neste artigo, o Instituto Ludwig von Mises, Brasil, afirma que a taxa de câmbio flutuante não funciona bem para países ainda em desenvolvimento como o Brasil. E junto com a taxa de câmbio vão a inflação de preços, que é o que está acontecendo, e a queda no padrão de vida dos cidadãos, que é o que poderá acontecer na medida em que uma brutal recessão venha acontecer nos próximos anos. Quanto à taxa de câmbio flutuante, com banda cambial, que é adotada no Brasil,
Por exemplo, o Banco Central adotou como meta de inflação 3% ao ano. E essa banda, ela varia até 4,5% para cima ou para baixo. Então, o que ocorre é que quanto à taxa de câmbio flutuante com banda cambial que é adotada no Brasil, o Banco Central do país permite a variação das taxas de câmbio dentro de uma determinada faixa, conforme já lhes falei, valor máximo e valor mínimo. Esse intervalo é chamado de banda cambial, que é adotado no Brasil. Quando as taxas de câmbio saem desse intervalo, que é o que está acontecendo no momento, quer dizer, nós estamos ultrapassando o teto dessa banda, que é 4,5%. A taxa de inflação já está acima disso. Quando as taxas de câmbio saem desse intervalo, então ocorre a intervenção do Banco Central, que atua comprando ou vendendo moeda estrangeira. No caso específico de alta do dólar, o Banco Central está vendendo moeda estrangeira. Com isso, ele consegue fazer com que a taxa passe a operar dentro daquele intervalo estabelecido. Mas mesmo assim, mesmo com essa venda de dólares que o Banco Central está realizando no momento, não está conseguindo reduzir a taxa de câmbio. O câmbio flutuante com banda cambial apresenta a vantagem de possibilitar uma variação cambial, porém sem grandes valorizações ou desvalorizações, permitindo maior previsibilidade ao mercado financeiro. Essa é a visão que muitos economistas têm de que o câmbio flutuante produziria essa vantagem. Outra vantagem é que a banda cambial pode ser mudada de tempos em tempos. Então pode-se estabelecer um aumento da banda, quer dizer, ao invés de ser 4,5% ao ano, para cima ou para baixo, pode-se estabelecer uma meta de 5% ou 6% para cima ou para baixo. Então, como eu disse, outra vantagem é que essa banda cambial pode ser mudada de tempos em tempos de acordo com a situação econômica interna ou externa, acompanhando assim as necessidades do mercado cambial. No entanto, tem a desvantagem de gerar artificialismo cambial, prejudicando os agentes econômicos nacionais. Isso está registrado em artigo publicado por suapesquisa.com, cujo título é Câmbio Fixo Flutuante. Isso está disponível no site www.suapesquisa.com. Com a política de câmbio flutuante, com banda cambial, o Banco Central tenta fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Com a política de câmbio flutuante, com banda cambial, o Banco Central tenta fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Determinar uma política monetária e uma política cambial. Sendo que ambas são mutuamente excludentes, impossíveis de serem efetuadas simultaneamente, gerando em consequência descompassos. Essa é uma das razões pelas quais o câmbio flutuante traz prejuízos para qualquer país que se proponha adotar políticas econômicas consistentes e sustentáveis. Assim é que ao vender moeda forte no mercado cambial, o governo recebe em reais, que é o que está acontecendo com a política do Banco Central. Coloca mais dólares no mercado para tentar baixar a cotação do dólar. Isso aumenta a massa em reais, a monetária disponível pela economia. Na medida que essa massa colocada à disposição do mercado, vou falar massa em reais,
colocada à disposição da economia, isso contribui para incrementar a inflação. Se o governo compra moeda forte, ou seja, retira dólares do mercado, em determinados momentos isso pode acontecer, o governo terá que retirar reais de circulação. E aí contribui para a recessão da economia. Em ambos os casos, inevitavelmente, a política cambial acaba entrando em choque com a política monetária. E os ataques especulativos, que é o que está acontecendo também no momento, são a consequência inevitável, como vem acontecendo atualmente. Essa situação tem sido verificada desde que se adotou no Brasil esta política cambial desde 1999. E é exatamente por isso que a opção por um regime de câmbio flutuante com banda cambial custa muito caro para um país como o Brasil. Como esse regime cambial não inspira confiança aos investidores internacionais, pois uma desvalorização pode ocorrer a qualquer momento, e dada a contínua necessidade de estar sempre atraindo dólares para manter as reservas internacionais em níveis minimamente confortáveis para manter o câmbio dentro do intervalo especificado pelo Banco Central, as taxas de juros têm que ser bastante elevadas. Então é importante que as taxas de juros estejam sempre elevadas. Por que as taxas de juros são sempre elevadas no Brasil? Para poder atrair investidores externos que passariam a adquirir, a comprar títulos do Tesouro Nacional, nada as taxas de juros elevadas colocadas pelo Brasil no sentido de atrair esses capitais. Então, o que é que acontece? Na medida em que dada a necessidade de atrair dólares para manter as reservas internacionais em níveis minimamente confortáveis, para manter o câmbio dentro do intervalo especificado pelo Banco Central, as taxas de juros têm que ser bastante elevadas, as quais vão contribuir também para a elevação incontrolável da dívida pública. Então, está tudo interrelacionado. Quer dizer, o aumento da taxa de juros atrai os capitais externos, o que contribui para o aumento das reservas internacionais, mas, por outro lado, contribui para o aumento da dívida pública, que já está se aproximando dos 80% do PIB. Para o Brasil superar esse problema, é preciso abandonar a política de câmbio flutuante e adotar a política de câmbio fixo, que é aquele em que o valor da moeda estrangeira, geralmente o dólar, é fixado pelo governo. Desta forma, a moeda nacional passa a ter um valor fixo em relação a essa moeda lastro, que pode ser o dólar, outra moeda forte ou o ouro. O câmbio fixo só pode funcionar bem por meio de uma currency board, que se trata de um dos arranjos monetários mais antigos e tradicionais do mundo, perdendo apenas para o padrão ouro, segundo o Instituto Ludwig von Mises Brasil. O currency board nada mais é do que uma agência de conversão de moeda, cuja única função é converter a moeda nacional em uma moeda estrangeira específica chamada moeda âncora, e vice-versa. Há uma taxa de câmbio fixa estabelecida pelo governo. O Currency Board é meramente uma agência de conversão e funciona literalmente como se fosse uma casa de câmbio. Com o câmbio fixo, o Banco Central só cria cédulas e moedas metálicas
quando recebe em contrapartida a moeda âncora, que poderia ser o dólar ou o euro ou o yuan, por exemplo, o chinês. O currency board é o arranjo que se implanta quando se quer adotar uma genuína âncora cambial, o que faz com que a moeda de um país se torne um substituto de uma moeda estrangeira. A única função de um currency board é trocar a moeda nacional, que o próprio governo emite, por moeda estrangeira e vice-versa, a uma taxa fixa. Essa é a diferença entre o câmbio flutuante, que flutua, como o nome já diz, e em comparação com o câmbio fixo. Caso um país adote o dólar como moeda âncora, o currency board tem a função de trocar, sem custo e sem demora, a moeda nacional pelo dólar taxa de câmbio fixada. Para funcionar assim, o currency board, por definição, tem de manter reservas internacionais em um volume que seja igual ou maior do que a base monetária da moeda nacional. A vantagem do câmbio fixo é o de que ele possibilita um melhor controle sobre a inflação. Serve bem para isso. O câmbio fixo, uma das grandes vantagens é o de que ele possibilita o melhor controle sobre a inflação. No entanto, tem a desvantagem de poder ocasionar a valorização excessiva da moeda nacional. Se a moeda que servir de âncora cambial se valorizar muito, provocando a diminuição das exportações. E tem a vantagem de provocar o aumento das exportações se a moeda âncora for mantida desvalorizada. Para fazer frente às situações desfavoráveis para o país, o governo pode discricionariamente mudar a taxa de câmbio, como seria o caso do Brasil no momento atual. Pode-se constatar, portanto, que a taxa de câmbio compatível com o projeto de desenvolvimento nacional é o câmbio fixo, que resulta da vontade política do governo expressa em decisões e ações governamentais, ao contrário do câmbio flutuante, com ou sem banda cambial, que resulta da vontade do mercado cambial. Uma taxa de câmbio flutuante, baseada nas leis de mercado, mesmo com banda cambial, depende quase que exclusivamente de variáveis que não estão sob o controle governamental, como o crescimento da economia dos Estados Unidos e da economia mundial, que podem atentar contra o desenvolvimento nacional. Então, o câmbio flutuante traz como consequência os impactos que possam ocorrer no mercado mundial, trazem para dentro do país, como é o caso, por exemplo, das taxas de juros praticadas pelo Federal Reserve nos Estados Unidos, a política de não elevar a taxa de juros. Isso traz consequências negativas para o Brasil, na medida em que essa política de não elevação das taxas de juros nos Estados Unidos contribui para que haja saída de capitais do Brasil para os Estados Unidos. Ao contrário do Brasil, que adota uma taxa de câmbio flutuante com banda cambial, a China, por exemplo, optou por uma taxa de câmbio fixa em relação ao dólar. A política cambial chinesa vem contribuindo para tornarem competitivas as exportações chinesas no comércio internacional e acumular reservas cambiais que atingem no momento 3 trilhões e 266 bilhões de dólares, as quais vêm se constituindo em instrumento fundamental para a aquisição de empresas e realização de investimentos no mercado mundial. O que podemos concluir, pelo que acabamos de expor, é que para evitar o cenário de estagflação, ou seja, estagnação econômica com inflação desenfreada no Brasil,
de nefastas consequências políticas, econômicas e sociais para o país, o governo Lula terá que abandonar a política de câmbio flutuante, que atende os interesses do mercado cambial e mantém um dólar extremamente elevado em relação ao real, comprometendo o desenvolvimento do país, e adotar a política de câmbio fixo, que é compatível com o projeto de desenvolvimento nacional e resulta da vontade política do governo expressa em decisões e ações governamentais. Então, meus amigos, é isso que eu tive a dizer para vocês a respeito desta importante questão que está hoje no centro das atenções do governo, do setor produtivo e da população em geral. É a questão da alta do dólar e com todas as suas implicações sobre não apenas a inflação, mas o crescimento econômico, a questão do desemprego que tende a se acentuar, na medida em que, para evitar a subida excessiva do dólar, o governo tem que adotar taxas de juros extremamente elevadas, que vai contribuir para uma recessão bastante acentuada na economia brasileira. Se nós queremos, se o governo Lula quer impedir que esse cenário catastrófico aconteça, terá que abandonar a política de câmbio flutuante e adotar a política de câmbio fixo. Se mantém a política de câmbio flutuante, quem determina os rumos da economia é o mercado financeiro, o mercado cambial. Se o governo quer manter sob controle a economia brasileira, terá que adotar a política de câmbio fixo. É isso que eu tinha a dizer, meus amigos, e fica aqui meu abraço fraternal para todos vocês, desejar um feliz Natal e um feliz Ano Novo, e aproveito também para lhes informar que só retomaremos nossas atividades apresentando novos vídeos só a partir do mês de fevereiro. Fica aqui meu abraço fraternal para todos vocês.